Só uma breve apresentação do currículo, né? Já foi dito anteriormente, mas só para reforçar para vocês também onde é que foram as instituições que eu até hoje estou atuando, né? E o que eu procuro pesquisar. Então, eu tenho a graduação em Educação Física, fui estudar lá em Itajaí, na Universidade do Vale do Itajaí. Lá também eu sei que tem um grupo de, de japoneses que fazem sempre reuniões também. Consegui ter um mérito acadêmico na qual eu consegui ser direcionado a uma especialização em treinamento esportivo no ano de 2016, e no mesmo ano eu também consegui ser aprovado no mestrado aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. E aí, juntamente com esses dois momentos acadêmicos, eu consegui ir direcionando os dois, concluí a especialização no ano de 2016 mesmo, e o mestrado eu fui concluir em 2018. Atualmente, né, em 2018, então, após o término do mestrado, todas essas formações foi sempre levando em consideração o judô e o esporte como um meio de pesquisa para a gente conseguir, né, alavancar ainda mais e mostrar os benefícios dessa prática. Então, todos os trabalhos de conclusão, de graduação, de especialização, a dissertação de mestrado e também a tese de doutorado, elas estão direcionadas ao judô. A linha de pesquisa que eu atualmente estou trabalhando, então, é a biodinâmica do desempenho humano. Então, todos os aspectos voltados a desempenho físico, a melhora da aptidão física, cardiorrespiratório, nós estudamos dentro do laboratório, embora o laboratório seja de biomecânica, que é o que a gente estuda, né, o estudo do movimento do corpo, a gente também procura avaliar outros aspectos, levando em consideração validação de testes específicos, avaliações neuromuscular, que é a resposta do cérebro para o músculo, né, e mais especificamente outros esportes de combate, mas eu sou centrado aqui com o judô, porque é onde eu consegui ter toda a minha formação desde a escola, então eu levo em consideração o judô como objeto de pesquisa. Quando eu fui para o Japão, então, eu fui com o intuito de fazer 2 cursos, né? Eu fiz esse aperfeiçoamento em artes marciais budistas na International Budo University. Mais para frente eu vou estar detalhando mais para vocês como é que foi esse curso. E também eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio de curta duração no Instituto Kodokan, aonde foi criado o judô, né? A primeira escola de judô foi lá. E aí eu tive essa oportunidade, que é o sonho de todas as pessoas que praticam judô, é conhecer o Instituto Kodokan no Japão. Aproveitei o momento também que já estava inserido na área acadêmica e fiz uma visita técnica no Japan Institute of Sport Science, um dos melhores e maiores institutos de ciência do esporte que eu vi até então, foi lá. Então foi uma experiência muito interessante, depois eu vou detalhando mais para vocês. Um sumário do que a gente vai conversar hoje, do que eu vou estar trazendo para vocês. Então, eu vou falar um pouco do meu início no judô, no esporte, o que me levou a isso, e como eu cheguei até onde eu estou hoje, né? Essa trajetória que foi da iniciação ao alto rendimento, que eu também tive a oportunidade de ser atleta de judô por um tempo, as experiências que o intercâmbio pôde me proporcionar a partir da minha viagem ao Japão, que sem dúvidas nenhumas foi extremamente rica. A partir disso, uma associação com o envolvimento acadêmico, né, que é onde eu trabalho hoje em dia, onde eu estou muito inserido, e aí as considerações finais. Bom, a gente sempre leva em consideração, quando a gente entra numa modalidade esportiva, os fatores que te influenciaram a isso, né? O judô, ele é um esporte que eu costumo dizer que ele tem múltiplos benefícios, né? Então, você aprende a ter disciplina, aprende a ter respeito, e quando você é incluído nesse esporte novo, né, criança, você consegue levar isso ao longo da sua vida. Então, o processo de inclusão com o judô e a minha vida foi associado a uma escola, né, associado ao Instituto Estadual de Educação, e onde o Instituto tem esse diferenciado, ele proporciona modalidades esportivas, não somente para aqueles que estão estudando no Instituto, né, mas para aqueles que também são da comunidade. Então, eles têm um complexo esportivo, onde você pode ter a oportunidade de praticar algum esporte
e nós somos muito lisonjeados em ter o judô e em ter essas 4 pessoas que ele apresenta na foto como professores e incentivadores, né? Nós temos o professor Oscar Grando e o professor Dulcimar Antônio Grando, que no ano passado ele recebeu a comenda de mérito esportivo pelo trabalho dele desenvolvido com judô no estado de Santa Catarina, no Brasil e no mundo. O professor Dulcimar é uma referência muito grande no judô aqui em Santa Catarina. E nós temos mais novos, o professor Bruno Venâncio e a professora Daiane, que são aqueles que atuam diretamente nos tatames, ensinando e fazendo todo o desenvolvimento da modalidade aqui em Florianópolis. O que acontece? Lá, quando você é inserido no esporte, quando você é inserido no judô, você está associado a diversos fatores que te dão benefícios ao longo da sua vida. Então, tem um contexto escolar, você estuda no instituto, e você já tem ali do lado onde praticar o esporte. Então, a acessibilidade é muito boa, de maneira geral, e também durante todo o dia existem aulas. Então, os professores eles se dividem para dar aula durante a tarde, a manhã e até mesmo a noite, para que todos possam ter a oportunidade de praticar. O professor, Rafael, por acaso você está passando os slides? Não, estou passando, não está indo? Tá aparecendo, porque quando é PowerPoint, você precisa compartilhar a tela inteira. Tá, deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu ver. Me dá um minutinho. Obrigado. Tranquilo. Opa, a tela inteira. Ah, tá. Isso. Ok. Agora, ok? Agora dá para ver. Dá para ver? Dá. Tudo certo? Ok. Então, só reforçando brevemente, então, essas são as 4 figuras que são responsáveis pelo judô, né, por esse esporte que traz tantos benefícios ali no Instituto Estadual de Educação, e eles movem esse esporte de Florianópolis para o mundo, eu costumo dizer, né? Então, a gente tem esses profissionais, nós somos felizes ali, dentro do Instituto, dentro de um contexto escolar, de ter acesso de maneira fácil e tranquila a praticar esse esporte japonês que tantos benefícios nos proporciona, né? Junto a isso, a gente tem o acesso ao rendimento, né, até o quanto que é saudável você ficar no alto rendimento por muito tempo, mas é uma escolha de todos, né? Qualquer um que não quiser seguir o alto rendimento, eles dão a oportunidade para você praticar o judô apenas para fins de lazer, né? Para que você mantenha-se ativo com alguma modalidade. E a gente tem esses aspectos que influenciam, né? Mas basicamente são essas 4 pessoas que movem o esporte e nos direcionam a cada vez crescer mais e buscar ter mais conhecimento. Eu vou passar agora o slide, vocês, por favor, confirmem para mim se passou. Ok? Passou. Ok. Então, é ali no Instituto Estadual de Educação, né? Eles têm esse departamento de esportes, onde você pode praticar qualquer modalidade esportiva que ali eles conseguem ter estrutura, tanto para o judô, tanto para o basquete, tanto para o futebol, tanto para o futsal. E o judô, também especificando, ele é um dos esportes pioneiros. O professor Oscar, ele é que fez a implementação desse departamento de esportes, e o professor Oscar sempre foi atleta de judô. Então, o intuito dele com isso, lá nos primórdios, era ter um maior espaço para a prática de judô num estabelecimento fixo, né? Anteriormente, eles tinham que estar montando os tatames em salas de aula para poder praticar, e aí ele conseguiu alavancar isso e incluir os outros esportes juntos. Então, o judô ele é especial no Instituto, porque um dos organizadores para que se levantasse essa estrutura para os esportes ali, visava especificar o judô, e graças a isso a gente conseguiu, então, estar hoje com uma das melhores estruturas para a prática do estado de Santa Catarina, porque teve esse processo e esse aspecto. Então, a gente tem essa associação entre o colégio, uma associação desportiva, e aí cria-se equipes. E a partir dessas equipes, você se direciona para onde você quer ir. Você quer ir com alto rendimento, ou se você quer continuar praticando judô para a sua aptidão física e mantê-la em dia. Então, o impacto positivo da gente ter essa oportunidade dentro da escola,
eu elenquei 4 aqui, mas é inúmeras, né? Porque você poder ter acesso a se profissionalizar a partir do judô é algo agradável, é algo que você vai estar levando benefícios de maneira geral para as pessoas, pois esse aspecto filosófico que engloba toda essa modalidade, ele passa de professor para professor, né, de aluno para professor, assim, e isso vai te direcionando sempre a buscar ter um melhor equilíbrio entre as questões do dia a dia, né. Nós temos, então, repetindo o ambiente escolar e a modalidade ali trabalhando juntos. Então, você tem um professor de judô que está diretamente ligado à direção da escola e que ele também possa te ajudar a cobrar um certo desempenho escolar, porque muitas vezes o esporte tende a pender, às vezes, mais para o lado esportivo, de competição, e acaba se deixando o desempenho escolar um pouco de lado. Então, no Instituto, eles conseguem fazer essa ligação, essa associação entre a escola e o esporte, para que os dois andem num caminho similar, né? Fora que ali dentro a gente tem um ambiente seguro e agradável, pois os profissionais são bem qualificados e a gente está próximo, né, do momento. Então, muitos alunos vão até o colégio, passam um dia estudando e ao final do dia eles têm o judô, eles têm alguma prática de esporte ali que eles podem estar tendo acesso. E a gente tem o mais importante de tudo, são essas raízes filosóficas que são oriundas do Japão, do Budô, né, do Bushido, e que a gente consegue trazer para a nossa vida, né, num contexto de buscar manter tudo aquilo que foi nos passado, tudo aquilo que foi nos direcionado, para no dia a dia a gente conseguir ser pessoas melhores, assim, e estabelecer respeitos uns com os outros. Então, coloquei essas imagens só para vocês terem uma ideia que o judô, então, ele já tem início muito cedo, né? Ali são as crianças num campeonato, num festival que todos os anos a gente consegue promover. Esse ano está sendo uma exceção, né? Mas os professores eles se organizam para manter um festival para incentivar a prática e também para iniciá-los a algum processo competitivo. Nem de todo mal é a questão competitiva, né? Às vezes vale a pena vivenciar isso para que você veja que a vida, em muitos momentos, ela é competitiva. Então, esse aspecto é muito interessante, muito importante para as crianças já terem essa perspectiva. E as outras 2 fotos são as equipes, né, de competição que se formam ali dentro do Instituto, ou seja, você começa novo, né, pequeno, e vai criando ali, vai estabelecendo uma família, e você chega no alto rendimento, sem muitas cobranças, porque esse processo se torna natural. Então, é uma vantagem muito grande. No estado de Santa Catarina, é um dos poucos lugares que a gente consegue ter toda essa ligação, ter todo esse acesso, e nós somos gratos por isso, e que é graças a esses profissionais que também levam em consideração o repassar, né, do ensino para o aluno, e o aluno vai se tornando professor, e assim consequentemente. Então, o que o judô traz para a saúde de quem o pratica, né? Na verdade, gente, o judô, a modalidade em si, essa luta, a gente sempre fala que é um dos esportes mais difíceis que se tem para se vencer, para se combater um oponente no momento de competição. Por exemplo, você precisa desestabilizar o centro de gravidade do indivíduo para conseguir projetá-lo. E isso requer um link de diversas capacidades físicas, na qual são muito importantes para que você consiga ter força, velocidade e também manter uma aptidão cardiorrespiratória. Então, o que a gente consegue ver com os estudos ao longo dos anos com o judô? Existe uma melhora significativa na aptidão cardiorrespiratória, ou seja, aspectos associados ao coração, né? Por ser um esporte, ele leva isso em consideração. Você tem ali trabalhos aeróbios, que a gente diz, né, de baixa intensidade, na qual você consegue ter um treinamento para o seu coração e para a aptidão cardiorrespiratória, na qual você consegue ter benefícios muito importantes. E associado a isso, nós temos a questão do fortalecimento muscular, porque o judô também necessita de força, potência, dessas capacidades físicas. Então, vou dar um exemplo aqui mais genérico. É diferente de uma corrida de 100 metros, na qual você tem sempre o mesmo movimento e a sua capacidade física ela é muito específica, né?
Você precisa ultrapassar a linha de chegada, você não precisa confrontar ninguém, você precisa apenas correr, né, o mais rápido que você conseguir naquele intervalo de tempo. O judô já é diferente. O judô eu preciso sustentar o tempo de luta, então eu preciso ter uma alta capacidade aeróbica para sustentar isso, né? Então eu preciso ter treinamentos de baixa intensidade para treinar meu coração, para treinar a musculatura do coração, para que ela consiga sustentar essa luta. E associado a isso, eu tenho que ter esse fortalecimento muscular para, né, conseguir projetar ou durante a luta eu conseguir manter ali níveis de forças elevados. Então a gente já vê aí múltiplos benefícios que nós temos praticando esse esporte para a saúde, de uma maneira simples, né? Você lá treinando sempre. No entanto, ela já consegue em poucas semanas já te dar alguns benefícios bem importantes, né? Quando a gente olha num aspecto da infância, da adolescência para a iniciação do judô, a gente já consegue ver que a aprendizagem e o desenvolvimento motor, ele é mais apurado, né? Então eles conseguem se desenvolver mais rapidamente no aspecto motor, né? Eles conseguem ter agilidade, eles conseguem desenvolver agilidade, aspectos de mudança de direção, que é muito importante, consequentemente o fortalecimento muscular também já se vê na primeira infância e na segunda infância, a partir da segunda infância, eles começam a praticar. E uma coisa que é muito importante e que poucas pessoas às vezes levam em consideração são os fatores psicológicos, né? Então, o judô, ele tem todo esse aspecto das filosofias, quem teme a perder já está vencido, ele traz muitas frases que estimulam nós, os praticantes, né, a entender que, mesmo a gente ali praticando, o importante é a gente estar sempre praticando e que a vitória, ela vem com o tempo ou, né, ela vem ao longo dos anos, não é uma coisa aguda, então a gente precisa sempre colocar isso em consideração na hora de ensinar o judô, e dizer que existem momentos de derrota e momentos de vitórias, e isso o judô já traz consigo na sua raiz. Então, os benefícios para a saúde, na prática desse esporte em si, por ele ter essa gama de tarefas, né, é imensurável, na verdade, né? A gente consegue mensurar de maneira indireta, mas traz muito mais coisas do que esses que eu elenquei, né? Esses eu peguei de uma janela mais específica, que é a parte muscular e respiratória, mas existem outras coisas também que o judô pode nos trazer, nos proporcionar ao longo da prática. Aqui na foto eu destaco para vocês ao centro, que Florianópolis sempre vai bem nas competições, né, mas isso sempre foi um espírito de família aqui dentro, né, a gente sempre teve essa união entre todos os atletas, né, e desde pequeno, então, desde a infância, a gente vai se desenvolvendo até chegar ao alto rendimento. E na extrema direita a gente tem foto da Pamela, que é uma atleta deficiente visual. Então o judô, ele tem essa acessibilidade, né? E o Instituto abraça isso. Então, os deficientes visuais, deficientes físicos, auditivos, enfim, todos eles podem fazer judô, porque é um esporte que a gente consegue estar levando, né? Consegue estar ensinando e adaptando para os deficientes visuais ou físicos, enfim. Então, a gente tem inúmeros benefícios só com a prática desse esporte. Agora, falando um pouco mais da minha trajetória, né? Daqui a pouco a gente chega na parte do intercâmbio. Na verdade, eu preparei um material não muito prolongado para que a gente pudesse fazer um bate-papo, né? Mas a apresentação, ela é importante. Então, eu comecei o judô também aos 6 anos, no Instituto Estadual de Educação, né, pelo colégio, os amigos estavam fazendo, eu decidi fazer também. E, a partir disso, eu fui criando a minha esportivização na modalidade. Então, eu fui praticando, com o passar dos anos, eles vão te inserindo em competições, e aí você começa, então, a participar de competições, e você gosta muito, porque a competição, a sensação de competir, ela é ótima, ela é maravilhosa, né? Aquele nervosismo, frio na barriga, na qual todo mundo gosta de sentir, e conseguir me estabelecer ali no judô, mantendo o estudo dali do lado, né? Que é o colégio, juntamente com a associação esportiva, e fui tendo a minha vida de atleta, perdendo e ganhando, tendo o meu desenvolvimento físico ao longo dos anos, e em 2014, que é onde a flecha direciona ali, nós recebemos a faixa preta, eu e um colega,
fazia cerca de alguns anos em que não tinha esse faixa preta no Instituto Estadual de Educação, e aí numa competição o professor Oscar, juntamente com o professor Lucimar, nos homenageou por termos alcançado isso em 2014, e a partir desse processo eu fui já associando tudo que eu aprendi no judô a aulas para crianças, né? Então eu consegui passar pela esportivização, eu tive acesso às competições, ao alto rendimento, e também consegui transferir aquele conhecimento que eu obtive para as crianças. Então, o interessante no judô é isso, né? Existe muito esse aspecto de formar o atleta ele continua sendo atleta por um tempo, mas também ele vai associando isso ao ensino, né? Então, ensinar o judô para as crianças já desde a segunda infância é algo muito importante, que eles vão levar em consideração isso. Não precisa se tornar um atleta de alto rendimento, mas eles vão aprender muitas coisas que são positivas para o dia a dia. Então, esse foi o meu processo, né? Digo, dentro do judô, não profissionalmente, na verdade, associando tudo aquilo que eu aprendi, tanto no alto rendimento quanto no ensino, e transferindo isso para as crianças que têm a oportunidade de praticar. Junto a isso, ao longo do tempo, eu comecei a me inserir no judô para deficientes visuais, né? O judô para deficientes visuais é um esporte paralímpico, né? E no Brasil, o Brasil tem uma potência até interessante aqui de atletas que participam, atletas que vão bem lá fora, né, no aspecto competitivo, e eu fui escalado como técnico da seleção catarinense na época, e consegui acompanhar os 2 atletas que são deficientes visuais totalmente, para Paralimpíadas Escolares de 2018. Foi uma das experiências mais magníficas que eu tive, porque você entra num mundo onde o diferente é você, né? As Paralimpíadas Escolares são todos os atletas, eles possuem algum tipo de deficiência, e eles ficam todos juntos no hotel, né, para socializar realmente. Você vê a mágica acontecer, porque você está ali cuidando e observando como que eles lidam com tudo isso, e eles lidam da maneira mais natural possível. E o mais interessante de tudo é que o ambiente competitivo é uma satisfação para eles, que eles não conseguem descrever o quanto eles ficam felizes em estar ali, né? Então, o judô, ele tem esse acesso, né, essa inclusão de todos os sentidos. Então, deficientes visuais, físicos podem praticar, podem competir, podem ir além. Então, é acesso aberto a tudo. Ligado a isso, como eu fui incluído, como eu cheguei, né, até esse ponto das Paralimpíadas Escolares, de acompanhar os atletas, eu associei aos meus estudos aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, para poder investigar, né, alguns aspectos dos judocas com deficiência visual, né? Então a gente estuda, a gente explora esses pontos, né? Uma parte mais de desempenho físico. Eu consegui ter a oportunidade de ir até o centro de treinamento deles este ano ainda, antes da pandemia, para poder fazer algumas avaliações com eles, e a gente vê ainda mais superação, e a gente vê ainda mais pessoas que começaram como esses atletas da esquerda, nessas competições, alcançarem bons níveis e poder ter acesso aí a viagens, enfim, a poder explorar mais coisas com o judô trazendo esses benefícios. Então, são experiências ricas que o judô nos proporciona e que é incluído nisso tudo, todo o aspecto filosófico e disciplinar que o judô traz, né? Então, é algo enriquecedor para a carreira. Sendo assim, no mestrado em 2017, por meio dos professores de instituto e outros apoiadores externos, eu consegui estabelecer 30 dias para que eu pudesse conhecer o Japão, né? Fazer esse curso de aperfeiçoamento de 10 dias na International Budo University, e para poder trazer lá, poder pescar o conhecimento lá e trazer o que eu conseguiria para cá, né? Trazer um pouco do que eles estão explorando lá com o judô e de como é que está sendo o processo de ensino-aprendizagem lá, para trazer para o Instituto como forma de reconhecimento por eles terem me ajudado aí até lá. Então, quando eu fui, eu passei 15 dias no Instituto Kodokan, depois mais 10 dias na International Budo University,
e aí os outros dias eu consegui fazer uma visita técnica ao Japan Institute of Sport Science, visitei a Universidade de Tsukuba e também a outra sede da Kodokan em Osaka. O mais interessante disso tudo é que eu pude vestir o kimono, né, vestir o judogi, na verdade, e treinar, né, treinar nesses locais onde nós sempre objetivamos estar, né, ao longo desse tempo de prática, porque todo judoca sonha em ter acesso, né, a esses locais, e graças aos professores, graças aos apoiadores eu consegui ir, mas eu estou já há algum tempo fazendo isso que eu gosto, que é transmitir tudo que eu aprendi lá, ou compartilhar de como é que foi essa experiência para mim, a partir do esporte, a partir do judô, e o que eu consigo trazer de transferência para cá. Então, o Instituto Kodokan foi o local onde nasceu o judô, eu tive a oportunidade, lá são 8 andares, então é uma estrutura imensa para quem gosta de judô, com diversas áreas de dojo, alojamentos e etc. Temos também a oportunidade de ter uma biblioteca rica no aspecto de história do Japão, no aspecto de história do judô, então consegui absorver bastante conhecimento lá em frente à biblioteca. E também, no momento em que eu estava lá, a gente conseguiu ter acesso a outras pessoas de outros países que foram lá também praticar, né? Então, o Instituto Kodokan é uma casa que abraça todos os judocas do mundo com bastante carinho, e a gente tem a oportunidade de treinar, aprender e também explorar bastante o aspecto de judô lá. Após isso, eu fui fazer esse curso, então, ela é um aperfeiçoamento na qual eles nos ensinaram todos os aspectos associados às artes marciais budistas, então envolveu tudo que tem a terminação do no final, Kendo, Judô, Kyudo, Karate-do, então tudo isso eles englobam, é uma universidade específica para isso aqui é o mais interessante, né? Ela também possui um curso de especialização de 1 ano, eu consegui pegar apenas o mínimo do mínimo desse curso, eu consegui fazer nesse aperfeiçoamento, mas ela possui esse curso de especialização, na qual você consegue abordar muito bem todos os aspectos das artes marciais budistas, não somente o judô, realizando treinamentos, né, e fazendo diversas atividades que eles propõem dentro da universidade. Eu separei aqui como é que funciona esse curso de especialização. Então, todos os anos eles abrem, né, para que alunos de diversos lugares do mundo possam se inscrever para fazer esse curso de 1 ano, e lá você tem acesso a explorar, aí você tem acesso a diversas modalidades. Normalmente quem acaba indo é algum praticante, né, ou de alguma modalidade com esse aspecto do Budô, e eles conseguem então fazer com que você vivencie de tudo um pouco, e ainda mais eles conseguem te trazer questões de linguagem do japonês no currículo, né, a cultura, além dos esportes, das artes marciais. Então, é um local que eu sempre recomendo a todos aqueles amigos e conhecidos que querem um dia visitar, né, o Japão, ou querem se especializar, né, no que refere-se às artes marciais, e ele consegue ainda abranger esse aspecto de você aprender uma linguagem da casa, né, a partir de diversos seminários, né? Então, isso é muito importante, creio que era uma coisa que eu queria ter explorado mais, no entanto, meu tempo não era muito longo, então eu não consegui abordar esse aspecto do currículo da língua japonesa, né? Então, eu fui um pouco mais nas artes marciais budistas. Em seguida, eu fui até o Instituto de Esporte do Japão, lá, né? Diversos lugares do mundo possuem um Instituto de Esporte, né? Ciência do Esporte. E em 2017 eu consegui conhecer. Muito complicado não conseguíamos tirar fotos lá dentro, então foi uma visita técnica, assim, bem tímida. E pelo pouco que a gente conseguiu observar, a gente já conseguiu ver que é uma das melhores e maiores estruturas que a gente tem no mundo que se pesquisa esporte de alto rendimento. É lá. Eu peguei essa imagem de cima só para vocês terem uma noção do tamanho que é o Instituto. Toda a estrutura interna envolve pista de atletismo, laboratórios capacitados para fazer avaliações físicas
de altíssimo padrão, né? E além de campos, enfim, de toda a estrutura que você precisa para fazer uma boa pesquisa. Seria um sonho para nós, se tivesse uma estrutura similar a essa aqui no Brasil. A gente já consegue fazer bastante coisa aqui, já consegue produzir bastante, mas com uma estrutura dessa, com certeza a gente alavancaria ainda mais os nossos estudos dentro da área do esporte, mais especificamente dentro do judô, que é onde a gente busca explorar de diversas maneiras. Então, eu sempre coloco o endereço ali, né, dos locais onde eu consegui estar nessa experiência, onde eu consegui, ao máximo, perguntar, né, o que fazia, como fazia, é isso que eu trago para vocês. Claro que a língua foi um aspecto que me prejudicou bastante lá, né, mas é interessante que alguns conseguem ainda se comunicar com você em inglês, mas é algo que eu precisava ter também aprendido um pouco mais do japonês, não somente o diálogo que a gente conhece por fazer as artes marciais, mas também para poder se comunicar e ainda conseguir aprender um pouco mais lá, né? Só destacando que o curso que a gente consegue fazer lá, ou esse aperfeiçoamento que eu consegui, os professores tinham uma didática em inglês também, foi onde eu consegui, né, abordar algumas coisas, e aí foi interessante por esse ponto. Depois eu fui até a Universidade de Tsukuba, né, que é uma universidade onde tem a placa do Sensei Jigoro Kano lá. Acredito que em Tsukuba, pelo que me falaram lá, a Universidade de Tóquio antigamente estava instalada lá, não sei se é verdade isso mesmo, mas parece que era lá, essa estrutura da Universidade de Tóquio era lá, depois passou para um outro local, né? E também na Kodokan de Osaka, onde tem uma matriz da Kodokan, né, que tem em Tóquio, para que a gente pudesse verificar que existem outros estabelecimentos também que proporcionam a prática do judô lá, que estão ligadas a esse órgão, a essa escola maior, que foi onde aconteceu a criação do judô. Então, incrivelmente, como as universidades lá são bem estruturadas na parte esportiva, né, o quanto eles colocam de atividades para todo mundo poder praticar. Eles vi muitos acessos lá de pessoas externas a poderem praticar alguns esportes dentro das universidades, e o como tem crescido cada vez mais esse aspecto do esporte associado às artes marciais. Isso já vem enraizado, mas ao longo dos anos continua fixo, continua suportando bem lá o sistema, para que as artes marciais elas continuem trazendo esses benefícios como uma modalidade esportiva de maneira geral. Falando um pouquinho do meu processo acadêmico, né, hoje em dia eu estou, então, cursando o doutorado aqui na UFSC, em Educação Física. A gente trabalha bastante com a parte do judô. Hoje em dia eu consigo explorar o judô num contexto mais de desempenho físico, voltado à saúde. A gente tem também alguns estudos que a gente consegue ver essa melhora, né, do judô e das artes marciais para a saúde, e também na parte do esporte paralímpico, né. A gente tem explorado bastante agora a questão do judô para deficientes visuais, ver o quanto isso impacta de maneira positiva na vida desses praticantes, e mais interessante ainda, o quanto que isso possa ser extrapolado cada vez mais para o nosso Brasil, e dizer que aqueles atletas, digo, aquelas pessoas que possuem algum tipo de deficiência e alguém diz para eles que eles não podem fazer esporte, a gente está aqui para dizer que não, né, que existe acessibilidade e que existem benefícios por essa prática. Aqui dentro do laboratório de biomecânica, a gente sempre procura explorar o quanto a prática do judô impacta, então, ao longo dos anos, na criança, no adolescente, e também no desempenho físico, para ver se ele realmente melhora aquilo que eu apresentei para vocês anteriormente, a aptidão cardiorrespiratória, que é muito importante, para que você não tenha um infarto, algum problema de coração, e também os aspectos musculares, né, que é a outra vertente do nosso corpo de desempenho, que também é necessário a gente manter uma manutenção desses aspectos para se manter bem, se manter ativo ao longo da vida, ao longo dos anos, né. Então, pessoal, o que eu tenho de benefícios, o que eu consigo trazer hoje a partir dessa arte marcial japonesa que veio para o Brasil, né, que foi
chegou hoje em dia em todos os estados, onde muita gente pratica, muita gente pode explorar, né? Eu sei que as artes marciais, elas me fizeram entrar, se matricular no judô, que é uma arte marcial, fez eu ter uma ligação direta com os senseis, na qual os senseis estão associados a te ensinar um esporte, que está associado à escola, porque esporte e escola andam juntos no Instituto Estadual de Educação, né? E, consequentemente, você tem um benefício na sua saúde ao longo dos anos, né? Então, passando para outro lado da vertente, eu consegui associar tudo isso ao conhecimento, né? Peraí, por que o judô é praticado assim? O que o judô leva em consideração dos ganhos, né? Quais são os ganhos de eu fazer a modalidade de judô? Por que é importante eu estar fazendo isso? Foi aí que eu comecei a tomar conta de pesquisar, de explorar tudo que tem associado ao judô, ao esporte, né? Mais especificamente, na qual eu chego na minha formação profissional hoje em dia e que eu pesquiso tudo que o judô possa me proporcionar. Então, a minha história no judô ela é interessante porque eu consegui ter todas as vertentes do esporte específico. Então, eu consegui ensinar crianças, eu consegui treinar os atletas deficientes visuais. Hoje em dia, eu consigo fazer pesquisas, eu consegui fazer um intercâmbio, na qual eu consegui trazer tudo que eu aprendi lá para cá, para transmitir para os meus colegas professores, para transmitir para os meus colegas que estão se formando professores, né? E eu também consigo associar isso à pesquisa científica, que é algo que chega para a leitura de muitas pessoas que são, digamos, curiosas do assunto e possam ver que existem pessoas que estão realmente buscando entender cada vez mais os benefícios dessa arte marcial. Então, o judô, ele é assim, ele consegue te abraçar em todos os caminhos, em todas as maneiras. Você tem benefícios inexplicáveis, assim, no aspecto de disciplina, de respeito, de caráter, né? E ainda nos dá a oportunidade de explorar ainda mais o quê? Esses aspectos científicos, do porquê que é importante, né, praticar o judô. Então, eu consegui fazer um apanhado de tudo isso e ligar ao meu profissionalismo, associar com a pesquisa científica, a um doutorado, que hoje eu consigo fazer, e também estar com a minha saúde, estar com o meu desempenho físico, né, em dia. Então, o judô, são poucos esportes que você consegue trazer essa montoeira, esse caminhão de informação, esse caminhão de coisas para a sua vida, né, e eu, desde os 6 anos, eu consigo estar absorvendo todos os benefícios que o judô traz, que essa arte marcial traz, e levando em consideração os seus princípios, né? Então é aí que eu chego no processo, nessa perspectiva de formação profissional. Então, pessoal, eu não fiz uma apresentação muito grande para que a gente pudesse bater um papo, né? Para ter uma conversa. Eu acho que só trazendo uma perspectiva do quanto que o judô é importante, do quanto que o esporte é importante para diversos direcionamentos da nossa vida. Então, eu gostaria de agradecer a vocês por estarem aqui hoje, pelo contato feito, né? É uma grande honra para mim poder contar um pouquinho daquilo que eu sei. Eu ainda estou em busca de mais, estou em busca de aprender mais, de ir mais atrás de conhecimento, não só do esporte, mas também da cultura japonesa. E sou grato a vocês por tirarem esse momento para escutar esse moço aqui que fala bastante. E fico aberto aí para a gente conversar, para vocês perguntarem. Eu espero que venham alguns questionamentos aí para que a gente crie assim, um diálogo de conversa, certo? Muito obrigado. Oi, eu queria agradecer, né? É bem bacana todo o teu histórico, tua experiência. E eu queria saber também, assim, maravilhoso o trabalho que vocês fazem de inclusão pessoal. Desculpa, o áudio falhou um pouquinho. Ah, tá. Não, agora... eu queria... tá escutando? Agora tá sim, cara. Tá. Não, é que eu queria dizer que eu achei bem incrível o trabalho que vocês fazem de inclusão, né? Pessoal com deficiência. Eu acho que deve ser bastante desafiador, mas ao mesmo tempo bem gratificante, né? Tanto para você como para os próprios participantes.
E eu queria saber agora, como é que vocês estão fazendo nesse período de pandemia, né, para manter os alunos ativos? Legal. Obrigado, tá? Obrigado por abrir aí os questionamentos, enfim. Olha, desculpa seu nome. É Clarissa. Clarissa, obrigado, Clarissa. Clarissa, tem sido um desafio nunca visto anteriormente, tá? Porque o judô, de fato, foi um dos esportes mais afetados nisso, né? Por quê? Porque nós temos o contato direto com outra pessoa, a prática é muito próxima e isso dificulta até mesmo ter algum tipo de norma de restrição para que tu possa praticar isso, né? Qual foi a estratégia adotada agora nesse período de pandemia? Treinamento em casa, né? Então, a gente faz uma chamada pelo Google, né? Os senseis do Instituto fazem uma chamada exatamente como essa e procuram fazer treinamentos, né? Colocam o kimono, colocam tudo direito, o judogi, tudo direitinho, e vão lecionar desse jeito. E se torna uma coisa que a gente tem chamado de judô funcional, né? Porque a pessoa vai fazendo sozinho e não pode ter algum parceiro porque se torna perigoso em função dessa transmissão que está. Então, assim, para voltar aos tatames, eu creio que o judô vai ser o último, porque é algo muito complexo, você vai ter contato com muita gente, aproximações com muita gente, então a gente está nessas chamadas online, já desde quando houve a parada total das atividades esportivas, né, e a gente tem feito isso 2 vezes por semana, né. O que torna complicado é o quê? No aspecto de inclusão, fica um pouco mais difícil você ter acesso a esses atletas com deficiência visual, por exemplo. Eles precisam ter sempre alguém junto com eles para que eles possam estar, né, praticando num processo mais auditivo e não visual, né? Então fica difícil você ter só, né? A gente trabalha muito com o tátil e com o auditivo, né? A gente não tem o tátil agora, a gente tem só o auditivo. Então fica mais complicado para eles ainda fazer o movimento. Mas a gente tem buscado eles, né? A gente teve até alguns problemas em função de desânimo, enfim, foi um ano muito difícil, tá? Para o esporte está sendo um ano muito difícil, a gente tem sangrado bastante, modo de dizer, porque a gente não consegue ter nenhuma escapatória, a gente não consegue escapar por lugar nenhum para poder fazer. Então está sendo um ano bem difícil e os impactos disso a gente só vai conseguir mensurar mais para frente, né? Mas a gente já está sentindo algumas coisas em função dessa paralisada que deu. E só para complementar ainda, o Instituto, como ele está associado a uma escola, são muitos praticantes, né? Muitos. E a gente acabou perdendo muitos, né? Porque como é uma escola que atende uma comunidade de maneira geral, nem todos têm acesso a fazer uma chamada de vídeo para poder fazer seu treino em casa. Então, o impacto é maior ainda para nós, porque a gente abrange muita gente, né? Então, em períodos normais, a gente consegue ter muita gente praticando, mas agora a gente acaba perdendo. Então, é complexo, mas é assim que está funcionando, tá? É assim, Clarissa, que o pessoal tem feito em todos os lugares, aqui dentro do Brasil, alguns outros países já estão liberando algumas atividades, mas aqui dentro é assim. Só para te teres uma noção, a seleção brasileira ficou em Portugal durante 1 mês, porque lá eles estavam permitindo o treinamento e aqui não, então, para que eles tivessem pelo menos um treinamento para as Olimpíadas do ano que vem, porque imagina, né, parou tudo, perde-se muito, né, quando a gente para, a gente perde muita coisa. Então, eles foram até Portugal para poder praticar lá o judô. Então, para nós está sendo bem complicado, bem complexo. Me alonguei, desculpa. Não, tá ótimo, obrigada. Imagina. Não escuto. Mostrar aquele... Opa! Agora escuto. Alguém? Aperte o microfone. Rafael, o senhor me ensinou a fazer algumas coisas em kanji no evento do Instituto, tá? Eu lembro muito bem, nós somos muito bem recebidos pelo senhor lá numa sala, e eu tenho até hoje o que nós fizemos lá num quadro, eu transformei num quadro, a pintura com pincel,
E eu lembro muito bem. Muito obrigado por essa transmissão. Nós é que agradecemos pela oportunidade. Eu acho que foi um dos melhores Gakuen que nós fizemos, foi lá no Instituto, né? Foi lindo, foi lindo. Depois, o sensei Bruno pediu para mim e eu levei para ele, não sei se ele levou para ele ou deixou no Instituto. Eu não sei se vocês comentam o princípio do judô elaborado pelo Jigoro Kano. Ele falava muito em Dita Kyoei, né? Serioku Zenyu e Dita Kyoei. São os dois. O Bruno pediu para mim, eu escrevi isso aí e levei para ele, né? Isso, eu acho que ele também transformou num quadro. Olha, se o pessoal precisar, eu tenho ainda papel, a letra não é muito boa, mas eu posso levar lá, se alguém precisar, viu? Rafael, eu queria pedir para você, aquela foto que você mostrou de um Kodokan, que tem um quadro atrás com uns kanjis, eu queria tirar uma foto, porque eu não consegui ler. Deixa eu ver. Eu não consegui ler, e eu vou passar para uma amiga nossa japonesa para ver se ela me lê. Eu mando. Você pode colocar novamente? Posso. Pelo WhatsApp. Pode mandar pelo WhatsApp também. Posso, sim. Só cumprimentando o professor Dulcimar Grando, que está presente na chamada. Professor Dulcimar, obrigado. Obrigado pela presença, professor. Dulcimar. Eu tive o prazer de conhecer o Sensei Grando o ano passado, nessa recepção que você falou, quando ele ganhou o prêmio, né? Aliás, conheci ele e o Sensei Konishi também, né? Isso. Professor Kazuo Konishi. O professor Dulcimar é um daqueles que mais me apoiam hoje em dia na pesquisa ao judô, né? Eu sinto sempre muito apoio e ele sempre tenta sustentar cada vez mais que eu explore, que eu continue estudando judô. Então, é um dos profissionais que, com certeza, eu levo junto a mim em todo esse caminho que eu estou percorrendo aí, essa minha trajetória. Sou Dulcimar, boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiro, parabenizar o Rafael e Rissai também pelo encontro, pelo meeting, isso é muito importante. E dizer que você investir na educação de um jovem, lá nas fases iniciais, a gente vê o resultado 15, 20 anos depois, aí, o Rafael, nossa maior alegria, nosso maior orgulho, porque ele alcançou aquilo que nós apaixonadamente queríamos ser professores, ser doutores, mestres, né? E às vezes os percalços da vida não nos deixaram chegar onde ele chegou. E quando a gente vê ele chegando onde ele está hoje, e com certeza vai ter uma vida muito melhor, porque vai se dedicar bastante aos estudos e ao trabalho, né? Então isso para nós é um motivo de orgulho muito grande, porque a gente sabe o que a gente construiu lá atrás. Muitos anos, muitas décadas, assim, quando eu comecei com judô no Instituto Estadual de Educação, em 1988, eu montei a primeira turma de judô feminino e dali saíram professoras e campeãs brasileiras, o que para nós foi uma coisa muito feliz, sabe? E eu também vejo hoje pessoas da Polícia Militar, coronéis aposentados, que vêm conversar comigo, que eu dei aula para eles em 84, eu tinha apenas 19 anos, dando aula na Polícia Militar de defesa pessoal, curricular para alunos oficiais e sargentos. Então a gente tem uma história e o Rafael é a outra geração que também faz parte dessa história, né? Então isso tudo através do judô. O judô é uma família muito grande, tem os seus acertos e erros, mas não do judô, das pessoas que estão ali, que vão se afinando e se apurando com o tempo. Isso é muito importante, né? Porque o judô ele me recebeu muito. Se não fosse a qualidade das pessoas com quem eu me envolvi, talvez a gente não estivesse aqui hoje, né? O Kazuo Konishi, que também foi comendador, é o comendador do estado, nós recebemos juntos, muitas vezes me recebeu na casa dele, em Caçador, Curitibano, onde nós íamos treinar e competir, que a gente só ia com o dinheiro da passagem. Então a gente fez uma saga na década de 80, né? E hoje essa geração já não pega tudo isso, ainda bem, né, Rafael? Está mais fácil, né?
Mas o mais importante, né, professor, né, sensei, é escutar as histórias e aprender com elas, né? É ver que houve a gente coloca um sofrimento, entre parênteses, lá atrás, para que a gente pudesse hoje ter coisas mais acessíveis, né? Então, a tua inspiração, volto a elogiá-lo, é maravilhosa, né? Assim como a dos outros professores do Instituto Estadual de Educação. E é uma grande honra poder continuar seguindo esse caminho, porque a gente consegue enxergar quando a gente olha para trás que tem alguém nos empurrando, né? Alguém nos colocando cada vez mais à frente. E estar aqui hoje, essa oportunidade de conversar com vocês, começa pelo professor, né? Pelo sensei Dulcimar e pelo sensei Bruno, na qual consegue fazer toda essa ligação, essa associação. Então, me sinto lisonjeado em estar aqui, em estar conversando com o sensei Dulcimar, porque ele sempre foi uma inspiração, não só para mim, mas para muitos dos meus colegas também. Até hoje a gente leva ele no coração, porque a maneira que ele lida conosco e de como ele ensina é algo realmente muito bonito, né? Obrigado, sensei. Obrigado pela presença também. Depois que eu te vi ali, fiquei um pouco mais nervoso, depois que eu te vi ali. Prestigiando. Aproveitando que o Sensei Grando tá aí, eu queria pedir para todo mundo abrir a câmera pra gente tirar uma foto. A Clarissa vai tirar uma foto. Eu não sei como é que eu abro a câmera nesse. Eu já entrei, também não sei como é que eu consegui liberar o som. Aí liberou o som, do lado tem uma câmera. Aí o senhor clica ali e libera a câmera. No som, deixa eu ver. Aí todo mundo sorri pra Clarissa ali. Ah, tá. Verdade. Aqui é quem mesmo? Curling. Ah lá, apareceu o grande. Agora é muita tecnologia. É muita tecnologia pra gente, não dá? Eu não estou acostumado com isso. Eu sempre falo, Sensei Grande, que eu gostaria que ele viesse aqui para falar sobre o trabalho social do Sensei Grande, né? Aqui o pessoal da cultura nipônica, Aline, pode abrir a câmera? Aí. Muito prazer, Aline. Tudo bem? Kaichou-san. Tem mais alguém que está com a câmera fechada aí, não? Então, tem o pessoal da cultura nipônica, mas eu não sei, parece que tá... E a Marisa? É a Marisa, né? É que eu que tô também dirigindo a cultura nipônica. Entendi. Tá bom. Então, todo mundo dando um sorriso bem bonito. Deixa eu ver. O trabalho social do professor Dulcimar é um dos melhores trabalhos sociais que eu já vi ao longo desses anos, viu? Porque eu tenho colegas, ele vem com esse trabalho desde quando eu era novo, né? Desde quando eu era pequeno, e eu tenho colegas que estão até hoje no judô, e ele formou muitos campeões no tatame, né, professor? Vale ressaltar que o professor Dulcimar, ele ia até as comunidades, assim, bem carentes aqui de Florianópolis, desenvolver isso, né? Isso tem que ter coragem, tem que ter determinação para poder se deslocar desses locais que tem um certo perigo, né, sensei? Eu descobri, eu sempre digo, eu descobri 2 filões de ouro. Uma coisa, uma foi o bairro Forquilinhas, em São José. E o outro foi na Vila Aparecida, ali em Florianópolis, que é atrás da Udesc, ali, né, que dá na Via Expressa ali, né? E ali, da Vila Aparecida, a gente começou o projeto no início do ano 2000, e revelaram-se atletas muito bons, crianças assim que com uma inteligência motora que eu nunca tinha visto na minha vida e que foram campeões estaduais, campeões de Jogos Abertos. São da geração da mesma idade do Rafael Cons. São amigos até hoje, digo de passagem, isso que o judô dá pra gente, né? Então, e em Forquilinhas veio uma gama muito grande também de judô feminino, né? E meninas campeãs dos Joguinhos Abertos, medalhistas em Jogos Abertos. Então, para mim, foi uma surpresa muito grata, porque eu sempre nivelei por cima. Quando eu ensinava as crianças, eu falei assim, eu quero ter o máximo de potencial
E eu consegui atingir esse máximo de potencial. Eu trabalhava de forma gratuita, voluntariada, então eu fazia com mais prazer, porque eu não tinha por que me cobrarem sob o ponto de vista financeiro, né? Nem eu me cobrar e nem alguém me cobrar. Então eu ia na comunidade, conseguia tatame com alguém, conseguia kimono e corria atrás das crianças. E a gente, numa casa de comunidade, a gente desenvolvia o judô, e essas crianças, quando ficavam boas, no final de um ano, a gente levava para o Instituto Estadual de Educação. E dali eles vão melhorando, vão treinando com a nova geração de professores, né? Vocês sempre me convidam para dar palestras. Eu agradeço, mas eu sempre passo para a geração mais nova, né? Porque isso é interessante, é outra leitura, né? É outra leitura, outra visão, e são, quer queira ou quer não queira, por mais que a gente estude, são mais atualizados do que a gente, né? Isso é assim, quando você quer vir? Eu recomendo o Bruno, recomendo a Daiane, o Rafael Cons. A gente sempre recomenda os mais novos, né? Primeira vez, né? Sensei Grando. Não é que eu não gosto. Foi lá no Anhanguera. Ali o senhor esteve lá. Mas depois disso, sempre foi fale com o Bruno, fale com o Rafael, fale com a Daiane, né? Muito obrigada, Sensei Grando. Não, mas eu que agradeço a oportunidade de conhecer novas pessoas, e eu estava me lembrando agora, eu queria que depois você me manda no WhatsApp. Eu me lembro, eu me formei em 87/2 e retornei, né? E eu fiz letras, né? E eu me lembro que eu fiz um semestre, na época era um curso paralelo, né? Que tinha na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu fiz um semestre de japonês, né? Porque eu tinha voltado, eu fui para o Japão em 85 e entrei na faculdade, me formei e fiz um semestre de japonês na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu acho que era um curso de extensão na época, né? Eu não lembro com quem que foi, mas foi na década de 80. E depois eu fiz italiano, e depois eu passei na pós-graduação em Educação Física Escolar no Cefid UDESC. Mas eu quero descobrir quem é que deu aula naquele período em japonês. Tá. 87, né? Aproximadamente. Entre 80... foi nesse período. Muito obrigada. Faz um tempo. Mais alguém? Faz um tempo, Sensei, mas quem sabe, né? Faz um tempo, mas quem sabe a gente descobre, né? É verdade. Ok, então. Acho que deu horário, né? Alguém mais tem alguma pergunta, alguma observação? Nada? Eu quero agradecer muitíssimo ao Rafael, ao Sensei Grando. O judô está no nosso radar, porque o Sensei Grando estava falando aí das gerações novas. Acho que coisa de uns 2 meses atrás, falou aqui o Vitor Pastrello, que é atleta de judô lá em Osasco, né? Ele pratica judô, sensei lá onde eu, quando era garoto, jovem, adolescente, pratiquei judô, né? Só que o Vitor era de umas 2 gerações depois de mim, né? Eu saí, quando me casei, levei minhas crianças para lá para praticar judô, e tive a grata felicidade de ser aluno de um sensei chamado Shibayama, que, acho que eu já comentei nesse espaço, era um grande filósofo do judô, aprendi muito com ele, né? E eu espero que a gente tenha oportunidade de se ver mais vezes, conversar mais vezes, né? E parabéns, Sensei Grando, o senhor está aí, meio que aposentado, mas quem não conhece o Sensei Grando, eu posso dizer que biologicamente é impossível, mas o coração dele, com essa atitude toda dele, com esse trabalho todo dele, só não pode ser maior que o corpo dele, porque o Sensei Grando, para quem não conhece, ele está mais para lutador de sumô do que de judô, não é não, Rafael? Quando eu morei em Belém, no Pará, não é? Quando eu morei em Belém, eu competi sumô lá. Sumô? Foi uma experiência maravilhosa, né? A colônia japonesa em Belém é muito grande, né? Sim. O Sensei Pipoca, o Sensei Pipoca, como a gente chama ele carinhosamente, né, do Simar, ele sempre foi como é que eu posso dizer assim, um espelho para treinarmos a parte física, né? Ele sempre trazia isso em consideração para nós durante os treinamentos, né? Para que a gente se fortalecesse muito bem, porque a parte física era muito importante, e ele trazia os exemplos dele, na época dele como atleta,
e eu acho que nós não conseguimos fazer aquilo que ele fazia naquela época para treinar a parte física dele, do esforço que ele fazia. Então, é um espelho que a gente sempre procurava alcançar na parte de rendimento, na parte de desempenho físico, mas nós nadávamos, mas ser exatamente igual a esse monstro que foi o Sensei, a gente não conseguiu, mas a gente tentou, né? A gente tentou. Não, isso aí veio da escola do Sensei Shigeru Sogo, que o Sensei Shigeru Sogo, ele foi muito importante no judô de Florianópolis também. Foi nosso... Shigeru Sogo. Shigeru Sogo. Shigeru Sogo. Foi com ele que a gente começou o judô, né? Sensei Grando fala que está aposentado, mas ele continua educando pelos exemplos, né, Rafael? Tem muita coisa aí para a gente seguir. Parabéns, muito bom. Ele influencia até hoje, sempre. E na parte de pesquisa, eu sinceramente me surpreendi ainda mais, porque eu não sabia se tinha mais alguma coisa positiva que ele poderia nos passar. E aí, quando eu chego a ele dizendo que estava explorando esse aspecto, eu consigo ainda receber mais conselhos dele ainda. Então, foi realmente algo surpreendedor e que eu vi o quanto ele tinha de boas qualidades, né? Acho que esse mérito que ele recebeu realmente o pertence, porque ele consegue realmente estar transferindo tudo aquilo que ele vivenciou para os alunos. Muito obrigado. Ok, mais alguma coisa, pessoal? Se não, muitíssimo obrigado. Deixa eu agradecer aqui mais uma vez ao Rafael, ao Sensei Grando, a todos que nos prestigiaram com a sua presença, com a sua atenção, né? E até uma próxima oportunidade. Sensei Grando, arigato. Obrigado pelos kanjis. Obrigado pelos kanjis. Foi ótimo. Nós estamos Olha, é bom saber. Tchau, tchau. Obrigada.